Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem, seguros e com saúde. Me chamo Bruno, sou diretor de marketing do capítulo SPE UFRJ e hoje, junto com a Fernanda, daremos continuidade à segunda semana do Petrofield, com a palestra da nossa patrocinadora Diamante, a Radix, sobre o tema Indústria do Futuro e Profissional do Futuro, setor de óleo e gás. Bom, boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Faço as suas palavras as minhas, Bruno. Espero que o pessoal esteja bem, de preferência com saúde e, se puder, em casa, né? Bom, falando um pouquinho, né, sobre o que foi a nossa semana e o que a gente planejou para essa segunda semana, basicamente 2 semanas com bastante coisas, bastante conteúdo que vai acontecer ao longo desta semana. Semana passada a gente deu preferência para as mesas redondas, que seriam mais as discussões em temas que a gente julgou atuais, e essa semana dando espaço para o crescimento mais profissional com conteúdos técnicos, que são os minicursos, né? Tanto com a nossa patrocinadora que irá fazer a palestra hoje com a Radix, com a Wiki Brasil, com a CMG, enfim, Petronimes. Então tem minicursos, ficaram todos para essa segunda semana. E algumas palestras mais voltadas para conteúdos mais técnicos e institucionais, como a palestra de hoje, né, onde o Flávio irá falar um pouquinho sobre mercado de trabalho, o profissional do futuro, enfim, coisas que para a gente jovem que tem, né, a vontade, enfim, de estar na indústria, é super importante. E também temos as visitas técnicas, que ficaram agendadas para o período noturno, lembrando que essas visitas vão acontecer de forma virtual, e uma experiência nova para a gente também, que planejava o workshop e tinha esse privilégio, né, de deslocar, seja de Campinas, seja do Rio, para ir até algumas bases de algumas indústrias e entender um pouco mais sobre os processos. Nessas visitas virtuais, infelizmente, a gente não vai conseguir, né, mostrar tudo que aconteceria de forma presencial, mas a ideia é mostrar principalmente e dar um foco maior nos laboratórios de pesquisa que tem aqui em Campinas e que tem no Rio de Janeiro, de forma para que vocês tenham conteúdo salvo, né, vai ficar na rede, e possam fazer consultas. Então, acho que é isso, Bruno. Então, a gente passando aqui rapidinho também para lembrar da pesquisa da Total, que é a nossa patrocinadora master. A Total acredita na importância de compartilharmos conhecimento sobre o setor de energia e desenvolvimento dos jovens talentos, que serão o futuro da nossa indústria. Então, convidamos vocês a responder a essa rápida pesquisa e nos contar sobre as suas perspectivas, percepções de alguns temas atuais. Ao responder a pesquisa, você concorrerá à oportunidade de participar de um bate-papo exclusivo com o diretor-geral da Total do Brasil, que é o Philippe Blanchard. O formato será virtual e a data ainda vai ser confirmada. Perfeito. Essa semana a gente vai dar continuidade também nos sorteios da empresa Empower Data, voltada para Power BI. A Empower Data entrou como nosso patrocinador a ouro e disponibilizou alguns cursos nessa área. Então, a cada palestra que terá essa semana será sorteada. Então, a vocês que estão participando deste webinar, preencham a pesquisa que iremos disponibilizar o link através do chat e vocês irá concorrer a esse curso. Então, só relembrando rapidamente as palestras para que vocês fiquem espertos e não deixem de participar. Hoje temos a palestra com o Flávio sobre indústria do futuro e profissional do futuro, no setor de óleo e gás, com a Radix. Na terça-feira, amanhã, temos a palestra, e aí o horário, pessoal, está tudo na nossa rede social, tá? Então, só consultar lá. A importância da tecnologia 2D e 3D para alavancar sua carreira, da nossa patrocinadora Petronimes. Quarta-feira temos ferramentas de Business Intelligence aplicadas à gestão de projetos da Empower Data, nossa patrocinadora também. E na sexta-feira, garantia de escoamento utilizando softwares de comunicação.
projeto ao monitoramento. Da I3S, nossa patrocinadora também. Então, lembrando que esse link vai estar no chat do canal do YouTube e vocês preenchendo vão estar concorrendo. Passando aqui também mais uma vez para agradecer aos nossos patrocinadores, porque sem eles esse evento não seria possível. Então, começaremos pelo Master, que seria a Total, Diamante, a Radix, Ouro, que é a Barra Energia, Wiki Brasil, Petroenemies em Power Data, apoio com a E3S, CPetro e apoio institucional com a IBP, FGV Energia, SPS São Brasil. Muito obrigado a todos vocês. Bom, então vamos convidar o nosso palestrante de hoje, que ajudou aí em todo um processo de parceria junto com a Radix. Em nome da organização, já agradeço desde já essa oportunidade de conhecer não só vocês, mas um pouco mais sobre a empresa e toda a estrutura dela. Então, seja bem-vindo, Flávio, que irá ministrar a palestra do profissional do futuro. Bruno? Não tem mais nada, é só isso mesmo. Então, tá tudo certo. Bem-vindo, Flávio. Muito obrigado, Fernanda, Bruno. Também conheci o Pedro. É um trabalho muito bacana que vocês têm feito. Eu tive a oportunidade de assistir a mesa redonda na quinta-feira passada, né, com a turma da Total, da Radix, da Schlumberger, da Shell. Foi altíssimo nível. Então, vocês fiquem muito orgulhosos, né, de ter preparado e montado um bate-papo desse, né? Até profissionais aí de vários anos no mercado gostaram muito, né? Recebi diversos elogios. O mini curso hoje, né? A gente teve a oportunidade de dar um mini curso com o nosso engenheiro Fabrício Rosado. Ele também saiu super animado, né? A turma que assistiu muito motivada, interessada. Então, isso faz com que a Radix, ao participar, né, de congressos e eventos como esse, fique bem feliz, né? Eu espero aí que a gente tenha um público animado, que pergunte bastante, mande comentários aí no YouTube. Vocês vão me ajudando também, né? Vão passando aí as perguntas, os comentários que forem aparecendo. E eu vou disponibilizar aí, né, os slides. Mas antes de disponibilizar os slides, deixa eu me apresentar. Meu nome é Flávio Waltz. Eu sou engenheiro químico de formação, né? Na época que eu fiz engenharia química no UFRJ, não tinha engenharia de petróleo ainda, então os engenheiros químicos que iam trabalhar nas plataformas, nas refinarias, né, em toda a parte de upstream, midstream, downstream. Então, também me considero um pouco engenheiro de petróleo. Fiz mestrado na parte de processos, na otimização de processos, principalmente na parte de utilização de água, economia de vapor. Trabalhei desde 97 como estagiário na Chemtech, e aí em 2010 os fundadores da Chemtech me chamaram junto com outros funcionários da Chemtech para a gente fundar a Radix. Então, em 2010 nós fundamos a Radix, e a Radix significa raízes, porque quando nós saímos da Chemtech, ela já pertencia ao grupo Siemens. E a maneira de trabalhar já era um pouquinho diferente, era uma maneira mais alinhada com a cultura Siemens. A gente preferiu sair e montar a Radix. A Radix hoje é uma empresa 100% nacional, eu vou falar um pouquinho da Radix, e é montada, os pilares da Radix são os nossos colaboradores, né? E grande parte deles são engenheiros de diversas áreas, muitos engenheiros de processo, e dentre esses engenheiros de processo, né, eu diria que a maior parte são engenheiros de processos vinculados a óleo, gás e energia, né? São os engenheiros de petróleo, engenheiros químicos. Também temos engenheiros de alimentos, né, engenheiros mecânicos, eletricistas, mas acho que uma coisa boa é falar que a Radix foi fundada por 8 engenheiros, 7 engenheiros químicos e um engenheiro eletricista. E os engenheiros químicos da Radix são dessa época aí, né? Que a gente fazia a parte de petróleo também.
Sintam-se à vontade a mandar perguntas, comentários aí no YouTube, pessoal. E também a Fernanda, Bruno e Pedro, que estão comigo aqui na sala, né? Também sintam-se à vontade de fazer comentários, me ajudar no que for necessário, tá bom? O tema que eu achei muito legal trazer é esse aí, é falar um pouquinho da indústria do futuro e do profissional do futuro, com foco no setor de óleo e gás. O que é a indústria do futuro, né? A indústria do futuro é uma maneira diferente de falar um pouco de transformação digital, dessa indústria 4.0, como é que a indústria tem se adaptado, né, a essa chegada de novas tecnologias, como elas estão se adaptando a usar mais dados e tomar menos decisão baseada em intuição e experiência, mais decisões tomadas a partir de dados e de sensores, instrumentos, indicadores. E isso também exige um perfil profissional novo, né? Os engenheiros têm que chegar aí um pouco adaptados para esse novo cenário. Então, eu achei que ia ser uma coisa muito legal, uma contribuição interessante para eu fazer. Né? Deixa eu seguir aqui. Ok. Antes de começar, né, deixa eu pegar mais 2 minutinhos para falar um pouquinho da Radix. A missão da Radix, né, quando a gente montou a empresa em 2010, a gente sempre se sentiu um pouco em dívida, né, por todos os fundadores estudarem em universidades públicas. Então, a gente realmente tem esse compromisso de ajudar esse ecossistema de universidades, profissionais, engenheiros e indústrias. Então, a gente descreve a nossa missão, né, como transformar conhecimento técnico e científico em conhecimento, né, e resultados de impacto para os nossos clientes, que normalmente são as indústrias. A gente procura ter um foco em pessoas, tá até em primeiro lugar aqui, né? Eu acho que para qualquer tipo de trabalho, o grande diferencial são as pessoas. E na nossa área de engenharia, de óleo e gás, não é diferente. Inclusive, a gente recentemente, né, eu até brinquei, quando a gente estava negociando o patrocínio do Petrofusion, que vocês iam ter vocês iam ter a melhor empresa para se trabalhar patrocinando o evento, né? E a gente conquistou não só o Great Place to Work no Rio de Janeiro, mas também no Brasil. E a gente agora também, semana passada, a gente ficou em segundo lugar nas empresas de TI, de tecnologia de informação. Então, foi um orgulho. Até porque a gente perdeu só para a Microsoft, né? E eu brinco que perder para a Microsoft é igual você ter 70 quilos e no campeonato de jiu-jitsu perder no absoluto para um cara de 100 quilos, né? Não perdeu, né? Então, a gente valoriza muito o nosso profissional. Grande parte dos nossos líderes e gerentes e diretores foram estagiários, né? Então, a gente gosta de ir contra a corrente, né? Então, a gente quer que o profissional construa a sua carreira dentro da empresa. A gente foca em resultados de impacto, inovação, em pensar fora da caixa. A gente busca relacionamento de longo prazo, não só com os clientes, mas também com os funcionários, como eu já havia dito, e também com parceiros. E eu diria que os nossos maiores parceiros são as universidades, né, como a Unicamp e o FRJ. Então, a gente está aqui com muito prazer. A gente tem 750 colaboradores e se a gente somar todas as universidades, eu acho que a gente tem gente de praticamente todos os estados, né? Acho que são 26, pelo menos 20 nós temos. A gente precisa ser também ágil, comprometido, a gente precisa ter inovação no nosso DNA e, mais do que nunca, trabalhar com ética, okay? Com honestidade. E hoje em dia, no Brasil, você não basta ser honesto e ser ético, né? Você tem que comprovar isso, né? Então, a gente tem alguns selos de compliance, selo de ética estabelecido pelo governo brasileiro, né? Desde o governo Dilma, que a gente faz parte desse seleto grupo aí de selos
de Proética, ok? Deixa eu minimizar aqui para eu conseguir ver o slide. Ok. A gente costuma fazer essa apresentação aqui para um cliente, né? Então, a gente fala assim, por que fazer uma parceria com a Radix? E muitos dos clientes nossos hoje são da Europa e dos Estados Unidos, né? Então, é uma luta diária, né? Para a gente vencer o preconceito de ser uma empresa brasileira, Tupiniquim. Geralmente, os brasileiros são conhecidos pelo futebol, pelo samba, e não pela engenharia, né? Então, a gente treina muito, né, esse discurso. Hoje nós somos uma empresa de Digital Engineering. Pessoal, isso aí já é um termo novo. A gente antigamente se apresentava como uma empresa de engenharia e software, e hoje a gente já fala de Digital Engineering, né? Que é justamente a combinação de tecnologia, deixa eu ligar aqui o raio laser, de tecnologia com engenharia. E isso aqui faz parte tanto das transformações que estão ocorrendo na indústria, quanto no perfil dos profissionais. Eu vou explorar mais esse tema lá na frente. Juntando a experiência dos nossos sócios, né? Eu sou o mais novo, junto com o Alex, nós vamos fazer 23 anos de formado, né? E os nossos outros sócios têm mais de 30 anos de experiência, trabalhando em diversos segmentos industriais, não só óleo e gás. Óleo e gás, eu diria que é o nosso lado mais forte, mas hoje a gente já trabalha com alimentos, bebidas, papel e celulose, petroquímica, química, fertilizantes. E também já chegamos na área de serviços e na área agrícola, né? Então, a gente tem clientes que produzem leite, clientes de café, de soja, de logística, de bancos de investimento, healthcare, ok? A Radix hoje já são mais de 700 colaboradores, entre engenheiros, cientistas de dados e a turma que atua na área de software, né? Que são os antigos cientistas da computação. A gente hoje atende desde o instrumento do sensor, que vai estar gerando a informação, o dado, seja de processo, seja de equipamento, seja laboratorial, até o indicador de performance que pode ser acessado pelo celular, né? Então, hoje a gente tem um cliente Georgia Pacific, que os vice-presidentes conseguem saber como é que todas as 25 plantas de fabricação de papel celulose estão. Eles acessam informações pelo celular, pela internet, do sensor de cada fábrica, né? Então, a gente hoje construiu um sistema desse tipo para a Georgia Pacific, que é uma indústria de papel celulose, uma das maiores americanas. Então, quando a gente fala que tem o pacote inteiro, né, de digital, é isso. É como se a gente conseguisse falar para um gerente de uma plataforma qual é a válvula dele que precisa ser trocada na próxima parada, né? Então, tudo envolvido para fazer isso funcionar, seja a programação, seja o desenvolvimento de software, seja a integração com a instrumentação, seja entender o que aquela válvula está fazendo dentro do processo, ok? Nós somos parceiros de universidades, como eu já falei, não só brasileiras, como universidades americanas, como também somos parceiros da Microsoft, da Google, da Amazon, da Rockwell. Nós hoje somos parceiros, inclusive, dos nossos clientes, né? Nós temos clientes como a Caterpillar, como a ExxonMobil, como a Petrobras, como a CEMIG, como a Itaipu, Votorantim, Ambev. Então, a gente tem feito muita coisa legal, desde trabalhar no controle de qualidade da Budweiser até ajudar a Petrobras a aumentar a segurança dos seus funcionários embarcados, né? Então, é um trabalho muito legal. Precisamos ser ágeis. Cada vez mais o mercado exige projetos rápidos e, apesar de termos parcerias, por exemplo, com a Microsoft, que eu já citei, a gente é agnóstico, né? Então, quando a gente vai fazer um trabalho, a gente não está ali para vender uma licença de um software. A gente está ali para pensar na melhor solução para o cliente, né? Então, isso aí é muito importante, a gente ser agnóstico, não tá com
representando nenhum produto, nenhuma marca. Eu falei 2 vezes a Microsoft, né, porque na semana que vem eu vou até compartilhar o convite via SPE da Unicamp e via SPE da UFRJ. A gente vai ter um evento no dia 1º de dezembro, às 18 horas, que são com as empresas que foram vencedoras do Great Place to Work. Então, a gente está trazendo o presidente da Radix, a presidente da Microsoft Brasil, a Tânia, e o presidente da Caterpillar Brasil, o Odair, junto com o presidente do Brasil do Great Place to Work, né? Então, vai ser um evento super bacana, só com CEOs, né? Para falar como eles se adaptaram à pandemia, essa maior crise que a gente está enfrentando, e como é que mantiveram as suas equipes motivadas, né? Para continuar produzindo bastante e ficar satisfeitas trabalhando home office, né? Longe dos colegas, longe dos amigos. Então, vamos lá? Hoje, para você fazer engenharia e para você ser um profissional, você tem que ter uma visão multidisciplinar. Você precisa ter experiência de diversos segmentos e você precisa ter um framework, né, de soluções para você juntar tudo isso e oferecer soluções mais rápidas para os seus clientes, né? Esse é o grande diferencial da Radix, né? A gente tem uma equipe multidisciplinar com experiência acumulada, 30 anos de experiência em diversos setores, segmentos, e tudo que a gente vai desenvolvendo, a gente consegue transformar em framework, né? Framework é como se fosse umas caixinhas de códigos fontes testados e que a gente vai montando um Lego, né? Quando a gente chega num problema novo. Então, isso aí também facilita muito por a gente não precisar desenvolver tudo do zero. A gente monta, né, esse chip aqui, é como se fosse a pecinha da engrenagem Radix, e a gente tenta encaixar essa peça da engrenagem na engrenagem dos nossos clientes, né? Sejam eles Petrobras, ExxonMobil, Equinor, ou uma Ambev, uma Suzano, uma Redditor, ok? E a gente sempre olha a tecnologia como um caminho, não como o final, né? Se a solução for apertar um parafuso, que você só aperte um parafuso. Você não vai ficar inventando tecnologia nova só porque é bacana, né? Eu vou colocar aqui um software novo, um algoritmo, um equipamento super bacana, vou colocar um capacete no operador para ele controlar a plataforma por pensamento, se isso realmente não for uma vantagem para o cliente final, né? Ok? E uma coisa que a gente tem feito muito, pessoal, é uma abordagem híbrida. Hoje, essa palavra está sendo muito, muito usada, né? Uma abordagem de inteligência artificial híbrida. O que é isso? É você usar conhecimentos da engenharia e da física e da química, conhecimentos fenomenológicos, né? A gente conhece essa palavra, nós que somos engenheiros, com conhecimento de ciência de dados, né? Eu costumo brincar muito, né? Se você não sabe que aquele reator tem 3 horas de tempo morto e você só está olhando a ciência de dados, você vai perder quase um mês, né, para descobrir que você tem que relacionar dados de entrada com dados de saída, com 3 horas de diferença entre eles, né? Mas se você é um engenheiro que conhece o processo, você vai pegar um atalho, você sabe que ali tem um tempo morto, e você naturalmente já vai tentar entender o que está saindo do reator 3 horas com que entrou 3 horas antes, né? Então, o conhecimento de física hoje é fundamental, até para você criar os indicadores que vão fazer sentido, né, para aquela análise de dados, ok? Vamos lá. A Radix hoje tem escritórios no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, e também em Houston e Atlanta. Se bem que agora eu tenho que destacar que 95% da nossa equipe está home office.
Então, hoje a gente, inclusive, está mudando a maneira de contratar, né? Hoje a gente tem profissionais trabalhando conosco que ficam em Campina Grande, ficam no Rio Grande do Sul, trabalhando remotamente, né? Então, isso aí é bem legal. Isso aí vai mudar a maneira de se contratar. E os nossos 700 funcionários estão distribuídos nessas disciplinas aqui, ó. A gente vê uma parte muito grande de software, ciência de dados, gerenciamento de projetos, integração de dados, IoT, que é o engenheiro de instrumentação novo, mas 25% da nossa turma são engenheiros de processo, instrumentação, tubulação, mecânica, elétrica, segurança civil, ok? Aqui são as áreas que nós trabalhamos, com destaque, se a gente pegar óleo e gás, petroquímica e química, e essa parte de energia aqui, esses 3 primeiros, eles equivalem a quase 50% das atividades da Radix, né? Então, óleo e gás e energia está muito no nosso DNA, ok? Clientes da Radix, né? Então, a gente olha aqui, nessa primeira fileira aqui, ExxonMobil, Chevron, Shell, Petrobras, SBM, Modec, ConocoPhillips, Oxy, Aker, Braskem, Ipiranga, Eastman, são todas, Lanxess, Arlanxess, né? São todas empresas que estão ou na parte de upstream ou na parte de downstream, até a parte de química, né? O Grupo Koch também tem suas refinarias. Então, a gente tem muitos clientes mesmo nesse setor. A gente ainda não trabalha com a Total, mas é um sonho trabalhar com a Total, né, que é a nossa patrocinadora master aí. Depois vou até pedir a ajuda da Fernanda, do Pedro e do Bruno para a gente ter algum tipo de contato com eles, de repente uma reunião pós-evento. Eu sou diretor comercial da Radix, né? Então eu também não deixo de perder a oportunidade de vender um projeto. Então, pessoal, começando agora a falar do tema, eu dividi em futuro da indústria, profissional do futuro e novas áreas de atuação, ok? Vamos lá. Futuro da indústria. O futuro da indústria, eu acho que está muito vinculado, pessoal, a esse slide aqui que a gente criou. Aqui tem todas as palavrinhas-chave que tem se discutido hoje com os diretores industriais, com os diretores de digital e de tecnologia dos nossos clientes, né? Uma coisa que é muito importante é perguntas sempre vão existir. Muitas vezes a gente não sabe nem quais vão ser as perguntas que a gente vai fazer amanhã. Por exemplo, esse slide aqui é antes da pandemia. A gente nem imaginava que ia ter o Covid em 2020. E a gente sempre comentou que você precisa preparar a sua indústria, a sua plataforma, a sua refinaria, para responder não somente as perguntas que você já sabe que serão feitas, por exemplo, quanto que eu estou emitindo de CO2, quanto que eu estou emitindo de enxofre, como é que está a minha produção de diesel, como é que está a minha produção de barris de petróleo esse mês, comparado com o que eu tinha planejado, mas você também tem que se preparar. Como é que vai ficar minha demanda nos próximos meses, frente que está todo mundo no home office e vai todo mundo parar de usar veículo e vão usar menos combustível? O que vai acontecer? Como é que vai ser minha demanda por energia? Então, se você tem dados e indicadores e você utiliza isso ao máximo, você está melhor preparado para responder perguntas que você nem sabe, né? Então, o objetivo desse slide, pessoal, é mostrar para vocês todas as partes que as indústrias têm se preocupado para ela usar cada vez mais os dados gerados. Há 15 anos atrás, a média era as indústrias usavam apenas 5% dos dados gerados, né? Então, você tinha 1.000 dados sendo gerados, né? Podia ser de processo, tipo
pressão, temperatura, vazão, corrente elétrica ou de laboratório, de cada 1000, você usava apenas 50 informações, né? Então, você deixava 950 dados sendo armazenados, você nunca sequer olhava para esses dados, né? Então, vocês vão de concordar que muitas das decisões antigamente eram baseadas em intuição, experiência, até dados históricos, e não necessariamente as decisões otimizavam as coisas, né? Então, por uma série de motivos, e o principal motivo é o avanço da tecnologia e o barateamento do custo de armazenamento de dados, de processamento de dados, de geração de dados, de nuvem, instrumentos, tudo isso, as empresas passou a ser mais barato você investir em tecnologia e usar isso a seu favor, né? Então, perguntas. Você não basta responder as perguntas que você tem hoje. Você precisa estar preparado para responder perguntas que você não sabe nem que vão surgir, ok? E como é que você chega nessas respostas? Tudo começa no mundo real. O mundo real, seja um equipamento, um caminhão, um trator, uma plataforma de petróleo, uma refinaria, uma indústria. Você tem informações vindo do seu processo, do seu equipamento, ou informações vindo de modelos teóricos, de simuladores, de digital twins, ou informações que estão vindo do laboratório, da manutenção e da operação. Quantas máquinas estão paradas? Qual foi a última vez que eu troquei essa válvula? Quanto que eu produzi hoje? Todas essas informações precisam ser coletadas. E como é que você coleta isso hoje? Você coleta isso hoje através de sensores e instrumentos. A primeira grande evolução veio daqui, né? Hoje você tem sensores sem fio, que a gente chama de IoT, Industrial Internet of Things. Então, hoje você consegue monitorar um painel elétrico, uma bomba, um motor, um reator, com muito mais sensores do que antigamente, né? Então, hoje você tem muito mais dados a um baixo custo sendo gerados. E muitas vezes sem fio, né? Você não tem nenhum custo de passar cabo na sua indústria ou na sua plataforma. Outra coisa é a capacidade de armazenamento hoje de dados é muito maior. Hoje você não precisa nem ter uma sala de servidores, um data center na sua empresa, né? Você hoje pode usar a nuvem, você pode usar servidores que estão lá na Islândia, no sul da África, na China, em São Paulo, na Groenlândia, para armazenar dados da sua planta em Piracicaba, por exemplo. Então, hoje, o tipo de dados que você consegue armazenar, a qualidade e a quantidade aumentou muito e o custo baixou muito. Então, hoje, não se fala mais em limite de armazenamento, né? Se fala mais de como você consegue analisar uma quantidade tão grande de dados. Outra coisa muito importante é quais ferramentas, quais linguagens, como eu vou armazenar isso. Por exemplo, que linguagem eu vou analisar? Eu vou usar Python, vou usar R, eu vou usar Java, eu vou usar modelos fenomenológicos, como é que eu vou fazer esse tipo de armazenamento, né? Então, isso também evoluiu muito. Outra coisa importante, como é que eu vou usar inteligência artificial com algoritmos fenomenológicos, com métodos matemáticos, com ferramentas de análise, computação fluidodinâmica? Como é que é a inteligência para analisar essas informações? E, por último, como é que eu exibo essas informações? Como é que é o design? Como é que é a visualização? Eu visualizo isso na internet, no meu celular, no meu computador, na minha TV. Então, hoje, pessoal, as indústrias, quando a gente fala de indústria 4.0, todo esse impacto que novos sensores, novo poderio de armazenamento, tecnologias, algoritmos, análise e visualização tem trazido, né?
E uma coisa muito importante, talvez vocês não estejam acompanhando tanto quanto a gente que trabalha para a indústria, mais diretamente, mas hoje o cybersecurity é o calcanhar de Aquiles, né? A gente tem clientes aí que foram até divulgados, como a Raizen, como a Light, que foram vítimas de ataque de hackers e ficaram aí com os sistemas parados quase uma semana. Então, a gente tem que fazer tudo isso se preocupando com segurança de dados. E, por último, montar uma infraestrutura que não seja engessada, uma infraestrutura que permita a constante evolução da tecnologia, né? Então, hoje, você tem que pensar em construir uma fábrica, uma plataforma, um sistema de informação, de software, mas já pensando que ele vai estar obsoleto, de repente, daqui a 1 ano ou 2 anos no máximo, né? E antigamente a gente fazia um sistema, como a gente fez para a CSN, que está há 20 anos rodando, né, em Visual Basic e SQL Server. Então, cada vez menos isso vai ocorrer, você ter sistemas aí com 10 anos de vida. Então, a infraestrutura e a flexibilidade dessa infraestrutura é muito importante. E aí vocês perceberam, né? Não tem mais como o engenheiro de petróleo, o engenheiro químico tomar conta de todas essas áreas, né? Por isso que a gente precisa de ter uma equipe multidisciplinar e precisa que nós, engenheiros de processo, saibamos falar e conversar com esses outros profissionais, ok? Para a gente... Nosso trabalho vai ser cada vez mais com as perguntas e as respostas que a indústria vai precisar. E tudo isso aqui no meio, a gente vai ser um grande colaborador para ajudar esses sistemas a ficarem no ar e serem realmente úteis, né? Então, vamos lá. Não sei se tem uma pergunta até aqui, mas se alguém, se tiver alguma pergunta, a gente já aproveita para responder. Tudo isso que eu mostrei agora para vocês, pessoal, talvez tenha ficado muito assim na teoria. E aí eu resolvi trazer para vocês um caso prático, que é de um cliente nosso, né? Control Tower é o que a gente chama agora de torre de comando, né? Control Tower vem muito da ideia da torre de controle dos aeroportos, né? A torre de controle do aeroporto, ela precisa monitorar os aviões que estão para decolar, os aviões que estão chegando, como é que estão os passageiros, como é que está o tempo, como é que está o clima, tudo isso, para evitar acidentes e para não deixar ninguém atrasado, né? E aumentar a eficiência da logística do aeroporto. Esse conceito começou a ser importado para a indústria química, né? E quando eu falo indústria química, entenda-se toda a parte de upstream e downstream. E a gente ajudou a Nalco Champion, que é uma grande fornecedora de químicos, inclusive para toda a parte de exploração upstream, midstream e downstream. Por exemplo, eles fornecem metanol para evitar a formação de hidreto em poços de petróleo, ok? E eles fornecem vários outros aditivos que são fundamentais para exploração e refino. E eles tinham um problema muito sério, né? O problema era como é que eu consigo produzir na quantidade exata que meus clientes vão precisar. Então, eles tinham um problema que se chamava uma previsibilidade da demanda, demand forecast. Por quê? Porque com isso eles conseguiam reduzir ao mínimo o estoque deles, né? Em vez de eles terem estoque, tanques e tanques de metanol, tanques e tanques de outras substâncias químicas e muitas vezes perigosas e inflamáveis, eles conseguiam produzir e fazer quase um estoque zero e expedir, né? Colocar isso no caminhão, no navio e mandar isso ser entregue para o seu cliente. Como é que eles conseguiriam fazer esse demand forecast, né? E foi aí que eles convidaram a Radix para participar desse baita projeto, né? Que é um projeto de indústria 4.0 e que visa usar todas aquelas tecnologias novas, né? Então, quais eram os principais desafios?
Primeiro, eu já comentei, é entender a demanda, atender a demanda exata dos clientes. Depois era melhorar a performance e a qualidade das suas plantas, né? Produzir com qualidade e com uma eficiência máxima possível. Também reduzir a variabilidade da produção e ter o mínimo possível de equipamentos parados e rodando e parados, né? Idle é tempo disponível, você não está produzindo nada, está com o equipamento parado. Então, eles queriam aumentar a produção de acordo com a demanda exata do cliente e maximizando a utilização dos equipamentos. Eles também precisavam ter um entendimento do inventário, né, da quantidade de produto que estava em trânsito, que estava ou num navio plataforma, ou num navio de transporte, ou num caminhão-tanque, ou numa tancagem intermediária, ok? Ou dentro de uma tubulação sendo bombeado para um cliente. Por quê? Um dos grandes objetivos do trabalho era predizer a demanda e o potencial de vendas para os próximos meses. E também ajustar os preços de acordo com a demanda de mercado. E eles precisavam também gerenciar informações dos clientes, né? Quando foi a última compra, quanto que ele compra por ano, por estação do ano, o que ele mais tem comprado, e às vezes até cruzar essas informações com indicadores macroeconômicos, como o dólar, como o PIB brasileiro, como a taxa de juros, ok? Outra coisa que eles precisavam, né, era atender o mais rapidamente uma ordem de venda. Se o cliente fez uma encomenda, eles serem ágeis o suficiente para atender essa encomenda. Outra coisa também é ter uma transparência na identificação de demanda por clientes e por matéria-prima. Melhorar a disponibilidade de ativos, aí são equipamentos, como também consumir os recursos, seja insumos, eletricidade, vapor, com eficiência. Reduzir custos operacionais, melhorar o controle do inventário de estoque, dar visibilidade para os ativos, seja disponibilidade, performance e também segurança e integridade. E tudo isso num sistema que permitisse decisões mais próximas do tempo real possível. Então, se um problema surgiu agora, se uma demanda nova surgiu, eles precisam saber quando que aquela demanda vai ser respondida o mais rápido possível, ok? Até para, por exemplo, definir uma estratégia de preço. Então, se um vendedor está querendo vender uma quantidade de químicos para uma Total, por exemplo, eles precisam saber se eles têm isso em estoque ou vão ter que produzir. Se tiver em estoque, pode ser até interessante dar um desconto. Se isso ainda vai ser produzido e eles têm uma demanda muito alta por esse produto, de repente é porque esse produto tá em falta no mercado. Então, pode ser que seja interessante um preço maior. Ok? E, por último, integrar, contextualizar todos esses dados de processo, gerando insights, né, com algum tipo de significado. Então, isso aqui é um trabalho que eu acredito que vai ser o trabalho do engenheiro de processo, né? Engenheiros de petróleo, engenheiros químicos do futuro, usar toda essa tecnologia. Vocês vão estar recebendo uma quantidade enorme de dados de processo. E como é que vocês trabalham esses dados, cruzam esses dados para você criar indicadores e insights realmente com valor para a sua empresa, entendeu? Então, isso aqui é um trabalho que só dá para ser feito com equipes multidisciplinares, né? E, finalmente, com todos esses desafios e essas demandas por informação, a gente conseguiu construir um sistema que gerava relatórios, informações
para celular, baseada em sensores, que tem informação tanto de estoque quanto de produção e que cruza com informações laboratoriais. E o mais legal é que a gente traz informações não só da Nalco Champion e dos seus tanques de produto, como também informações da produção e dos tanques dos clientes, né? Então, a Nalco Champion hoje, por exemplo, monitora o tanque que está na plataforma da Petrobras América, lá no Golfo do México, sabe como é que está o tanque, por exemplo, de metanol, qual é a vazão que ele está consumindo diária e quanto tempo aquela tancagem vai durar. Então, hoje ela é capaz de saber em que dia da semana que vem ou em que dia do próximo mês ele vai precisar despachar uma nova entrega de metanol para aquela plataforma, ok? Então, olha só como tudo se integra, né? Para você descobrir o quanto você tem que produzir, você está olhando o quanto que seus clientes estão demandando e você consegue, por exemplo, ter uma visibilidade de demanda de todos os seus clientes e com isso você programa sua produção, minimiza seu estoque, melhora seu preço e, mais importante, você cria um relacionamento de longo prazo com o seu cliente, porque você também exibe todas essas informações para o seu cliente. Então, o seu cliente passa a usar o seu sistema para monitorar, por exemplo, os aditivos químicos que ele precisa para o processo dele, né? Então, super legal. E como é que foi feito o trabalho, né? O trabalho é um trabalho aí que, no pico do projeto, chegou a envolver mais de 40 profissionais da Radix, né? Uma equipe mesclada entre engenheiros de processo, cientistas de dados e profissionais de software, para montar todas... agora aqui, ó, cada bolinha dessa é um módulo do sistema, né? Então, o primeiro módulo foi um módulo que buscava informações do cliente e gerenciamento de ordens de compra. Com isso, a gente conseguiu montar um módulo de demanda de vendas, ok? Alguma pergunta aí? Não, Flávio, por enquanto não. Então tá. E aí, aqui a gente tinha, ó, toda a parte de criação e controle de ordens, toda a parte de gerenciamento de informações dos ativos dos clientes e uma avaliação do potencial de vendas para aquele cliente, né? Então, olha que legal. O cara começava a saber qual era o cliente com maior probabilidade de comprar metanol no mês que vem. Depois, ele também montou aqui uma unidade de controle da planta química, né? Caramba, o que é isso? Ele consegue controlar o que está sendo produzido, monitorar e melhorar o controle. Inclusive a parte de avaliar a performance de cada equipamento. Depois ele também consegue uma parte que recebe informações do cliente, da operação do cliente. Aqui ele olha o que o cliente está comprando. Aqui ele olha realmente a tancagem, a vazão, o inventário químico, como é que os clientes estão produzindo. Depois ele tem um módulo que ajuda ele a monitorar e analisar todas essas informações e que dá alguns insights. E, por último, um módulo final de relatórios, né? Que eles exibem isso aqui para o cliente final. Então, todo esse trabalho, pessoal, é uma adaptação da indústria. Era uma indústria química que vendia químicos e agora ela está virando uma indústria que vende não só químicos, mas informação e que minimiza o custo logístico e reduz o risco do cliente final ter uma parada de produção por falta de um produto químico, né? E tudo isso foi possível através dessa grande transformação que está ocorrendo nas indústrias, que é a indústria 4.0, né? Então, aqui eles tentam, ao invés de usar só 5% das informações, eles tentam usar 70% das informações geradas, né? Legal. E como é que a gente vê o profissional do futuro baseado nisso tudo que eu estou falando, né, pessoal?
O profissional do futuro vai ser um MacGyver, né? Não sei se vocês, não é da época de vocês o MacGyver, mas o MacGyver era um engenheiro químico com mestrado em física e que conseguia pegar um chiclete, uma aspirina, fazer um explosivo, abrir uma porta. O cara dava nó em pingo d'água, né? Será que o profissional do futuro vai ser um MacGyver? Ou o profissional do futuro vai ser um Jedi, né? Que vai ter que matar 10 monstros por dia para conseguir continuar empregado, né? Na verdade, né, da mesma forma, por que a Radix se apresenta como uma empresa de Digital Engineering, né? Porque hoje a gente quer que os nossos profissionais sejam Digital Engineers, né? Então, você, engenheiro de petróleo do futuro, você tem que ser um engenheiro de petróleo que tenha um background digital, né? Que saiba usar essas informações a favor da instituição e da empresa, ou até da sua empresa, né? E quais são as características do digital professional, né? do digital engineering do futuro? Aqui, pessoal, está em inglês, mas eu botei em amarelinho aqui coisas super importantes, né? Aqui, o grande destaque são soft skills. Por exemplo, Flávio, qual é a linguagem que eu tenho que aprender? Caramba, hoje eu falaria que você tem que aprender Python, a linguagem SQL para leitura de banco de dados, de repente um pouquinho de R. Mas, e daqui a 5 anos? Vai mudar. Então, o grande objetivo é você continuar aprendendo. É igual continuar respirando, continuar comendo. Você é o zen, né? Você tem que continuar aprendendo, tem que estar sempre interessado no que está surgindo, né? Outra coisa, não só em termos de programação, mas em termos de tecnologia, em termos de evolução de processo, em termos de novas disciplinas, ok? Outra coisa muito importante é aprender a codificar, aprender a programar. E aí eu não digo nenhuma linguagem específica, né? Aí eu digo que é aprender a programar, a pensar como um programador, né? Antes de começar, a gente estava falando de MATLAB, estava falando de Python, estava falando de Pascal. O importante é você pensar com um if then else na cabeça, né? Com for, com go, pensar nisso. Exatamente. Outra coisa muito importante, cada vez menos a gente vai fazer a diferença sozinho, né? Então, o engenheiro de processo, ele precisa saber cooperar, se comunicar, trabalhar em equipe, precisa buscar falar bem, ter eloquência, ser pessoas humildes, entendeu? Hoje, isso aqui é fundamental, pessoal. Não é papo de RH. No sentido de que o RH é um psicólogo, ele sempre vai falar que trabalha em equipe, comunicação é importante. Não, isso aqui é fundamental para você conseguir terminar o escopo do projeto, ok? Você vai precisar falar com o cara que cuida do firewall. Você vai precisar falar com o cara que cuida da instrumentação. Você vai precisar falar com o operador que opera o sistema. Você vai precisar falar com o cara de manutenção e com o cara de processo. Então, é tudo interligado mesmo. Outra coisa muito, muito importante é conhecimento multidisciplinar, criatividade, né? Então, quando o cara fala, pô, Flávio, eu sou engenheiro de petróleo, escolhi a profissão errada porque o petróleo vai acabar, eu falei, não, cara. Até porque você hoje precisa ser multidisciplinar, você precisa entender um pouquinho de instrumentação, um pouquinho de mecânica, você saber o que um motor elétrico faz, você saber o que uma vibração causa numa bomba, você precisa entender um pouco de combate a incêndio, você precisa entender um pouco de gás, de energia solar, de hidrelétrica. Não tem como fugir, né? Eu até brinco que eu me formei em engenheiro químico, aí aos pouquinhos eu virei também engenheiro de controle e instrumentação, aí depois virei um pouquinho engenheiro de papel e celulose, aí hoje até de mecânica e de elétrica eu dou meu espetáculo, né? Então a gente tem que... E somente tendo conhecimento multidisciplinar a gente vai ter criatividade. E aqui, pessoal, conhecimento multidisciplinar
não se limita só a conhecimento de engenharia, né? Aqui eu incluo conhecimento de idiomas, conhecimento de esportes, conhecimento de logística, conhecimento de gerenciamento de projeto. Você nunca sabe da onde o seu cérebro criativo vai tirar uma solução para um problema, entendeu? Às vezes foi um filme que você viu, às vezes foi um bate-papo que você teve com a sua irmã, que é economista, ou com a sua avó, que estava fazendo um bolo, que vai te dar uma ideia, um pensamento fora da caixa, né? Então, aqui é realmente usar o seu tempo ocioso para buscar assuntos diversos, ok? É hobby, é ter hobby, né? E como é que está o aprendizado hoje? Pessoal, fazendo uma busca rápida na internet, você acha muita coisa. Por exemplo, eu achei a Universidade de Hong Kong oferecendo um curso gratuito sobre Indústria 4.0. How to Revolutionize Your Business. 6 semanas, 6 a 8 horas por semana, totalmente grátis. Se você quiser o diploma, você paga R$200 e o curso é totalmente online. E olha o que você vai aprender. Outra coisa que eu descobri fazendo uma pesquisa rápida hoje antes da aula. Santander e MIT oferecem 400 bolsas de estudo para cursos sobre blockchain e outras tecnologias. Blockchain é uma delas, mas tem Python, tem Indústria 4.0, tem simulação. Então, esse é o aprendizado constante que vocês têm que estar tendo, né? Não só se limitar ao que os professores da Unicamp e da UFRJ trazem, mas vocês também serem buscadores, né? Em vez de você ir para a biblioteca, hoje você vai para o Google, né? Então, ficou mais fácil. Esse aqui é um outro case muito legal, né? Não é só a função do aluno de pós e do aluno de graduação e do professor buscar capacitação, né? As empresas mesmo estão buscando treinamento. A CMPC e a Klabin estão contratando a Radix e a gente, junto com a UFRJ, né? A gente vai dar um treinamento para eles em Data Science e Data Analytics. E olha aqui um escopo típico de um treinamento, né? Então, não se preocupem também tanto, né? Se vocês tiverem o V0, as empresas também estão buscando muito capacitação da sua equipe, né? Por exemplo, introdução à indústria 4.0, o que é Data Science, conceitos de aprendizagem, inteligência artificial. Depois, um curso de Python e Data Science. Depois, análise exploratória de dados. Depois, como montar dashboards, indicadores usando o Google Data Studio. Depois, um módulo de Machine Learning. E, por último, uma aplicação, um case mesmo, mão na massa, de um caso real de Advanced Analytics, né? Então, hoje, a gente também é muito procurado para dar treinamento para os nossos clientes, né? Isso é legal, porque imagina vocês saem da universidade conhecendo engenharia de petróleo, engenharia de processo, Python e análise exploratória de dados. Vocês vão ser profissionais super disputados no mercado, né? O mercado hoje não acha profissionais com todas essas características no mesmo local. Por isso que eles estão capacitando a equipe. Então, se vocês falarem profissional do futuro, dá uma olhada nessa ementa aqui e vejam quantos quadradinhos desses vocês conseguem pintar de verde e vocês vão ver quão importante vocês vão ser para o mercado do futuro. A Suzano, a Klabin e a CMPC estão tendo que treinar os engenheiros de processo deles nessas tecnologias, porque não se encontra profissional no mercado que conheça engenharia e que conheça ciência de dados. Eles são muito raros, ok? Novas áreas de atuação, né? E aí é o finalmente da palestra, né, pessoal? Eu acho que a gente aí tá chegando aí no horário final, né? A
a transformação digital já é uma realidade. 97% das instituições do mundo estão fazendo transformação digital nas suas fábricas, né, nos seus ecossistemas. Eu diria que isso aqui é uma coisa para ficar realmente na memória de vocês, adaptar a minha organização para responder rapidamente perguntas ainda não definidas. Isso aqui é a grande magia da transformação digital, né? Você nunca sabe quando vai ter um novo Covid, quando vai ter a nova guerra, quando vai ter a nova bolha imobiliária, quando o barril do petróleo vai ficar super barato, que vai viabilizar muitos projetos, quando é que a bolsa vai subir muito ou vai cair. Então, você precisa estar preparado para responder perguntas, né? Quase montar um oráculo de Delfos na sua unidade fabril. Cuidado com a glamorização técnica, né? Isso é muito comum. O pessoal fica tão ligado nas palavras-chave, né? Drones, cloud, IoT, BI, mobile, impressão 3D, drones, e esquece que o mais importante sempre vai ser como eu melhoro a minha produtividade, a minha disponibilidade, a satisfação dos meus clientes, a segurança ambiental, o retorno dos ativos, o retorno do capital, a empregabilidade, o compliance, novos produtos, custos, downtime, capital investido. Como é que eu maximizo essas coisas da esquerda, aumento, maximizo, e como eu minimizo as coisas da direita, né? Toda essa palavrinha aqui de tecnologia é com foco em minimizar o que é ruim e maximizar o que é bom. Então, isso aqui vai continuar sendo a praia de engenheiros de processo, e a gente vai precisar saber conversar com os nossos amigos que dominam essas tecnologias aqui. Mas não percam nunca, não deixe o foco mudar de resolver problema e criar valor para adotar tecnologia, né? Então, infelizmente, é comum a gente conversar com um cliente que liga para a gente, eu queria fazer um projeto de Video Analytics. Aí a gente pergunta para ele, mas qual o problema que você quer resolver? Aí ele fala, não, foi uma demanda do meu diretor, ele quer ver uns projetinhos aqui de Video Analytics, não importa o que seja. É ruim isso, né? Na verdade, você tem que usar Video Analytics para resolver algum problema. Pode ser segurança, estou tendo muito acidente na minha plataforma, eu quero fazer Video Analytics para saber se o cara está sem equipamento de segurança, se ele está embaixo de carga suspensa, se ele está fazendo alguma atividade com risco, né? Aí sim a gente usa o Video Analytics para proteger melhor o profissional. E não porque é legal ter uma câmera 3D, infravermelho, né, com uma visão igual ao do Predador na plataforma. E é isso, pessoal. Esse aqui é um slide interessante, né? O que a American Institute of Chemical Engineering acha que vão ser as coisas do futuro, né? E vocês reparem, né? Eles falam em Energy Intensity Improvements, Process Identification, Zero Emissions Technologies. Então, tudo isso aqui é responsabilidade do engenheiro de processo, seja de petróleo ou químico, né? Olha outra coisa que vai precisar ser estudada. Better Carbon Efficiency. Não sou eu que estou falando, é a American Institute of Chemical Engineering, né? A gente vai ter menor acesso à água, vai ter que ser buscado reuso e reciclo de materiais de lixo, né, e outros materiais. E também a gente vai ter que pensar muito na nova química e novos materiais, ok? Então, isso aí eu também trouxe para vocês um pouquinho de como os engenheiros químicos americanos enxergam os próximos 20 anos aí da indústria química. É isso, pessoal. Eu trouxe outros exemplos aqui, mas como eu estourei o limite, eu queria deixar para a gente fazer mais perguntas e discutir um pouquinho mais, tá bom? Esse aqui é legal, só para falar, né? A gente conseguiu
na plataforma de frade do cliente Chevron, eles antes precisavam de 3 dias para fazer manutenção preventiva de todas as válvulas que existiam na plataforma, nos diferentes módulos do topside da plataforma. Então, 3 dias de plataforma parada, fazendo manutenção preventiva obrigatória para evitar uma explosão, tinha um custo, né? A gente colocando sensores e fazendo manutenção preditiva, a gente criou um indicador de saúde de cada válvula, a gente conseguiu identificar as válvulas que precisavam passar realmente por uma manutenção. Em vez de fazer manutenção preventiva em todas, a gente dava manutenção somente naquelas que estavam com algum problema real, baseado nos sensores instalados lá, sensor de vibração, sensor de temperatura, de torque, de corrente elétrica, qual foi a última vez que aquela válvula deu problema, sofreu manutenção. Então, em vez de vacinar todo mundo, né, é como se a gente estivesse vacinando somente aquelas pessoas que tinham um problema genético ou que tiveram febre nos últimos 6 meses. Então, isso reduziu muito. Em vez de eles ficarem 3 dias parados, eles passaram a ficar só 1 dia parado para dar manutenção. Então, isso aqui é uma aplicação, um caso prático de usar sensoriamento e indicadores corretos para identificar a saúde de cada válvula. É como se cada válvula agora tivesse nome e sobrenome. Eu sei exatamente quais são as válvulas que precisam passar. Por exemplo, aqui nessa telinha, só as vermelhinhas, ó. Aqui eu tenho vários. Nessa primeira coluna aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em vez de dar manutenção em 100%, eu vou dar só em 50%. Só tem 4 em vermelhas. Nessa segunda, só 2 em vermelhas. No módulo 3, só 2. E no último módulo, desculpa, o módulo 3 são essas 2 colunas. E na última coluna, só 3. Então, com isso, eu passo a ter uma economia de 1 milhão e 200 mil reais por ano, somente dando manutenção nas válvulas realmente com um problema de saúde emergencial. Então, vocês percebem a diferença e o poderio que essas tecnologias novas trazem? Mas, para você montar um sistema desse, você precisa de ter um engenheiro de petróleo, um engenheiro de processo, que conheça o que cada válvula está fazendo dentro do processo, um engenheiro mecânico para saber se aquele problema ou qual é o melhor indicador para eu montar, quais são as variáveis que eu preciso realmente olhar, se vibração e temperatura são importantes ou é mais importante corrente elétrica. Às vezes eu tenho uma válvula que ela está perfeita, mas ela é tão importante para o processo, a válvula choque, por exemplo, que eu, por mais que ela esteja perfeita, eu sempre vou olhar ela, porque se ela para a plataforma inteira, entendeu? Então, esse caso é muito legal, manutenção preditiva na plataforma de frade. Ok? É isso, falei demais. Deixa eu dar um stop share aqui e voltar com a palavra, com a bola aí para vocês. Perfeito, Flávio. Quando o papo é bom, o tempo passa rápido, né? Foi muito rápido. Gostei muito dos cases que você colocou. Agradeço novamente na minha organização. Eu recebi pelo WhatsApp mesmo de alguns colegas que estão participando algumas perguntas e tem uma no chat, uma ou duas, Bruno. Legal, vamos lá. Eu vou começar com essa. Estou à disposição. Vamos tentar otimizar, né, o maior número de perguntas possível para um menor período de tempo. Eu vou começar com essa, Bruno, em seguida você faz o da Juliana. Essa aqui eu achei interessante, é onde tudo começa, né? É o do Guilherme. Boa tarde, Flávio. Eu estou no 2º semestre de graduação em engenharia e sempre me perco por onde começar, né? Está um pouco perdida aqui, quer saber por onde começa, né, a entrar nesse mundo de digital engineering e data science, enfim. Qual é o nome dele? Guilherme. O Guilherme,
eu acho que no segundo período você está super bem preocupado, né? Eu sempre indico o pessoal buscar uma monitoria, buscar uma iniciação científica ou buscar alguma atividade da empresa júnior. Isso aí já ajuda muito. Isso aí já cria um espírito de trabalho em equipe. Se você tiver uma bolsa, já é legal que você começa a ganhar seu dinheirinho, começa a ter responsabilidade. Mas hoje eu amplio minha resposta, que é justamente buscar esses cursos gratuitos que você consegue encontrar, seja Coursera, seja da Microsoft. Às vezes a própria Radix oferece uns cursos abertos, cursos de programação. Eu acho que agora que você está no segundo período e está até com uma demanda, não estou falando que só a demanda é pequena, mas a demanda tende a aumentar ao longo do curso, depois faz mestrado, depois começa o estágio. Então, agora eu acho que é a hora certa de você se engajar em aprender uma codificação, aprender uma linguagem de programação, entendeu? Se você fosse meu filho ou meu irmão mais novo, eu diria, pô, vai aprender Python, cara, vai dar uma olhadinha aí, ou em Java, né? Em alguma linguagem de programação e começa a ver como é que isso aí vai te ajudar ao longo do curso. Beleza, Guilherme? Legal. Obrigado. Daria essa dica também, começar por Python. E aí tudo que você disse antes disso, talvez não tenha valido tanto quanto esse restante da frase que você falou. Bruno, Legal. pode fazer a próxima. Então, tem uma pergunta da Juliana Magaton, que é a seguinte. Flávio, você acredita que a forma de ensino superior do Brasil dificulta um pouco essa questão do conhecimento diverso? Essa pergunta é uma pergunta que a gente pode ir tomar um chopp, um vinho, né, um churrasco. É uma pergunta assim filosófica, né? Se a gente olhar o que grandes pedagogos brasileiros, né, sempre propuseram, eles sempre propuseram uma formação universalista, né? Eu me lembro que na minha época eu tinha uns colegas que falavam assim: pô, por que eu estou aprendendo biologia? Eu vou ser advogado, por que eu engenheiro, tenho que aprender literatura? É porque lá atrás, né, eles já sabiam a importância de você ter uma formação multidisciplinar e criativa, né? Então, assim, eu acho que na universidade, a gente, pelo menos na engenharia química que eu fiz, né, eu gostava muito do curso, né? A gente tinha cálculo, física, química, depois a gente tinha aula com o departamento de engenharia química, de química inorgânica, química orgânica, de a parte de bioquímica. Então, eu achava um curso muito bacana. Eu tenho conversado muito com professores, mas assim, não só da UFRJ, mas da Unicamp, da Federal do Paraná, e todos eles estão muito engajados em buscar modernização do curso frente à transformação digital, né? Então, eu acho muito assim que talvez buscar cadeiras, né, que falem um pouquinho de automação, instrumentação e programação ajudem nessa formação que eu estou pregando aí do Digital Engineering, né? Mas, cara, veja bem, é igual ser presidente do Brasil, ser governador ou ser síndico de um prédio, né? Você não toma as decisões sozinhas, né? Existe uma certa inércia que você precisa fazer até chegar lá no MEC e eles aprovarem a mudança curricular. Mas a turma tem pensado nisso, né? A turma tem discutido muito, tem tido cada vez mais eventos assim, academia, indústria e empresas tecnológicas para repensar, por exemplo, a graduação de engenharia no Brasil. Eu diria isso, eu diria que o pessoal tem pensado, eu diria que tem um pouco de inércia, que não é tão fácil mudar, mas o pessoal está correndo atrás. E nesse período aí de mudança, o aluno vai ter que ser mais proativo e menos reativo, né?
muitas coisas vocês vão ter que correr atrás por vocês próprios, entendeu? E tentar ser cada vez mais um autodidata e menos um aluno afim de aula expositória, né? Que a gente chamava antigamente de cuspigis. É isso, Juliana. Perfeito, perfeito. Tem outra pergunta aqui dela, que é a seguinte: o que vocês fazem na Radix para estimular a criatividade dos profissionais da empresa? Pergunto porque vocês foram considerados uma das melhores empresas para se trabalhar. A gente, desde o início, a gente tem eventos técnicos quinzenais, então a gente tem muita troca de informação. Por exemplo, cases, a gente são eventos abertos técnicos, a gente tem meetups, nesses meetups, a gente convida não só os radixianos, mas também alunos e parceiros para a gente discutir temas, seja Python, seja inteligência artificial aplicada à indústria. A gente, durante a pandemia, a gente colocou todo mundo no home office e a gente criou uma sala virtual de descompressão, né? De alívio de estresse. E hoje, por exemplo, vai ter ginástica laboral, eu já dei aula de taekwondo, a gente já chamou psicólogo, a gente já chamou o pessoal de diversidade e inclusão para falar tanto de diversidade LGBT quanto racial, homem, mulher. Então, a gente incentiva muito assim o lado também. Eu estou muito muito foco nesse tema de diversidade e inclusão, né? Porque eu tenho um grande amigo que é negro, conselheiro da Eletronuclear, que é o Paulo Arthur, e ele constantemente me dá aula sobre racismo estrutural que a gente tem na sociedade, né? Então a gente também busca muito isso, né? De respeitar o ser humano da Radix, né? Então acho que o que tornou a Radix Great Place to Work foi muito esse lado da gente tentar agir como uma família, de focar muito em DI. A gente hoje é uma das empresas com maior relação, é a menor relação de desequilíbrio homem-mulher. Eu acho que a gente está aí acima de 35% de colaboradoras, né? E geralmente indústria de tecnologia e engenharia é muito menos do que isso. Então a gente tem hoje muitas moças, mulheres, né, colaboradores realmente trabalhando com a mão na massa. Então isso é legal. E a gente, desde o estagiário, a gente trata o cara como engenheiro. Então a gente passa desafio e a gente quer ver o resultado, né? A gente não fica monitorando se ele trabalhou 8 horas por dia. A gente passa a missão e quer ver o resultado, né? Então é muito comum nas reuniões técnicas da Radix, a ideia não vem somente do líder. Se quem trouxe a melhor opinião foi o engenheiro júnior, o estagiário, a gente vai fazer a melhor ideia, né? Então acho que isso aí também é muito legal, porque o cara se sente respeitado pela meritocracia, pela ideia que ele deu, né? Não porque ele é o mais velho ou porque sei lá o quê, né? Então, a gente tenta promover encontros técnicos internos e externos, a gente tenta participar sempre de atividades como essa. Não, hoje eu estou palestrando até por ser fundador da Radix, até por um compromisso de patrocinador, mas a gente trouxe o Fabrício, que era estagiário nosso, e hoje ele é um gerente de projeto nosso, né? A gente também dá oportunidade para todo mundo falar, para todo mundo tá no mercado, né? Então, acho que isso que é legal, a gente tenta dar oportunidades iguais para todo mundo. Boa pergunta, obrigado. Fernanda? Legal, agora é uma pergunta minha, mais uma curiosidade. Você falou que foi um dos fundadores, né, da empresa, e eu acho muito bacana quando encontramos empresas, né, desenvolvidas no Brasil, com toda a estrutura e pensamento do ensino que é do Brasil, talvez um pouco externo, mas majoritariamente brasileiro. Qual foi a necessidade inicial para que vocês fundassem a Radix, uma empresa de tecnologia? E qual foi a estratégia aí? Não precisa entrar em detalhes, mas para que vocês alcançassem
com tão pouco tempo, você falou que foi em 2010 a fundação, tem 10 anos, e olha só o resultado que a empresa, em 2020, no final de uma pandemia, esperamos, né, no final da pandemia, estar alcançando tantos resultados positivos, né? E aí, emendo pelo que a Juliana falou, com premiações, clientes do mundo inteiro. Então, qual foi a necessidade inicial e qual foi a estratégia ao longo dos anos para que vocês hoje tenham esse reconhecimento nacional e, quem dirá, talvez até internacional? A gente deve muito às bases criadas na Chemtech. A cultura hoje da Radix é uma cultura que a gente trouxe lá de trás da Chemtech e dos 3 fundadores da Chemtech, né? O Rubião, o Geraldo e o João de Deus. Eles também têm um colega de IME, o Xaxá, que é hoje nosso presidente, que não montou a Chemtech, mas montou uma outra empresa chamada EGS. Então, esses 4 fundadores, né? Eles, quando montaram a Chemtech, eles meio que criaram uma cultura, né? Uma cultura de camaradagem, uma cultura de respeito, uma cultura de trabalhar pelo resultado, né? Então, a gente não é uma empresa que visa o lucro em primeiro lugar. A gente é uma empresa realmente com a cabeça de engenheiro, né? Que a gente se apaixona por fazer as coisas funcionarem. E eu acho que isso cativa os clientes, cativa os colaboradores e cativa a sociedade, né? E a gente tem esses valores que são o princípio de tudo, né? Que é honestidade, ética, respeito. Então, a gente tenta juntar princípios básicos do ser humano com o que tem de melhor na engenharia, né? A gente valoriza esse ladinho nerd da pessoa, do CDF, do bom menino, né? Do bom menino no termo, né? Eu queria que eu queria que meu filho fosse assim, né? Esse é a nora, o genro que eu pedi a Deus. Então a gente brinca que durante muito tempo a gente entrava na reunião com o caderninho embaixo do braço, anotava tudo então eu acho que essa é o segredo, né? Você ser realmente apaixonado pelo que você faz, trabalhar de uma forma bem organizada, bem disciplinada, evitar gastos, né? A gente brinca que canto de galinha, economia não faz mal a ninguém, então evitar desperdício também, evitar desperdício não só dentro da Radix, mas também no cliente. Então, se a gente percebe dentro de um projeto que tem uma coisa que não faz muito sentido, mesmo que a gente ganhe mais dinheiro com aquela coisa que não faz muito sentido, a gente avisa e a gente fala, olha só, isso aqui que você está me pedindo é meio que à toa. Eu vou fazer isso aqui, vou ganhar meu dinheirinho, mas acho que não vai te servir nada. Você não quer pegar parte desse escopo e mudar para uma coisa mais útil? Então, a gente tenta ter essa abordagem, né? De otimizar, de usar o conhecimento de engenharia. O lucro vai vir. A gente olha o colaborador e o funcionário como realmente alguém que faz parte da família. Então, a gente não demite na primeira falha, a gente incentiva a inovação, então a gente também aceita o erro, né? A gente não aceita a desonestidade, mas se o cara errou tentando acertar, a gente busca dar treinamento, capacitar. É isso, né? Eu acho que essa é a maneira, né? São diversos princípiozinhos que juntos fazem as coisas andarem bem, né? Respeito com o concorrente, respeito com os contratos, com os acordos de confidencialidade, respeito com os nossos futuros colaboradores, né? Que talvez alguns de vocês venham trabalhar na Radix no futuro. É isso que eu acho que faz a diferença. Esperamos. Bruno, mais uma para a gente acabar? Claro. Tem uma aqui da Flávia Bendelá que pergunta o seguinte: vocês trabalham com programas de inovação aberta? Open Innovation. A gente trabalha e inclusive, a gente está muito feliz. Recentemente, a gente foi escolhido pela Nexa
Votorantim Metais, a gente vai ajudar a Nexa com Video Analytics e outras tecnologias a evoluir os processos de segurança, de controle de barragens, né? Então, hoje a gente tem hoje uma unidade da Radix voltada a P&D, tecnologia e Open Innovation. E essa unidade, liderada pelo Geraldo, um dos fundadores, né? O Geraldo, inclusive, foi fundador da Quintec, foi meu chefe durante muitos anos. O Geraldo, ele hoje lidera também projetos com a ANP, com a ANEEL, de P&D, né? Então, sim, a gente hoje tem esse grupo que atua muito próximo de Open Innovation, da Cogna, que é o grupo Croton, da Nexa, da Raizen e de outros clientes. E a gente pensa, no futuro próximo, a gente ter o nosso próprio hub de Open Innovation. Mas isso aí ainda está sendo planejado para os próximos anos. Boa pergunta, Flávio. Eu tive um amigo, Diego Bevilacqua, não sei se é seu parente. O Diego começou engenharia química comigo, depois se mudou para física. Engenharia química era fácil para ele, ele foi ser físico. Diego Bevilacqua. Legal. Bom, então chegamos ao fim. É sempre um prazer enorme para a gente da academia ter empresas interessadas em conversar, né, com a gente, discutir um pouco da empresa. E eu acho que o papel da SPE, e aqui colocando a SPE Unicamp, o FRJ e todas as demais, é coletar e disseminar de fato o conhecimento e tentar aproximar indústria, academia. Eu acho que todos têm muito a ganhar. Então, novamente, muito obrigada. Esperamos contar com vocês em eventos futuros. O próximo ano, com certeza, talvez um pouco diferente desse ano, mas acho que parceria é sempre válida e, uma vez que estabelecida, tem que ser contínua, né? Então, muito obrigada em nome da organização. Foi um prazer ter você aqui com a gente. O prazer foi nosso. E muito obrigado, né? Eu acho que a gente ficou muito feliz de participar da palestra semana passada, no dia 19, com a Natália. Hoje, um mini curso dado aí pelo Fabrício. 2 gaúchos, né? Coincidência. E um engenheiro civil, outro engenheira química. E a palestra de hoje também foi um barato estar aqui com vocês. Muito obrigada. Bruno? Um abraço a todos. Nós da organização FRJ também agradecemos muito a sua presença. A palestra foi excelente. E agora iremos também agradecer a todos que fizeram esse evento ser possível, que seriam nossos patrocinadores. Novamente agradecer a Total, Radix, Barra Energia, Wiki Brasil, Petronims, Empowerdata, E3S, Cepetro, o IBP, a FGV Energia e a SPS São Brasil. Muito obrigado a todos por fazer esse evento ser possível e relembrar aqui rapidamente sobre a pesquisa da Total, que, caso vocês não saibam, está aqui em cima, em algum lugar, um código QR para vocês apontarem a câmera do seu celular e responder para concorrer ao encontro com o diretor-geral da Total, Philippe Blanchard. Novamente, o evento vai ser virtual e a data ainda vai ser definida. Perfeito, Bruno. Para encerrar, então, eu lembro a vocês que a gente está com as inscrições dos minicursos abertos até o final da semana. Então, você que está um pouco perdido na programação, confere lá no Inventory Petrofusion, que vai ter toda a programação e um pouco mais sobre os minicursos. Hoje foi da Radix, amanhã temos da I3S e ao longo da semana vamos ter mais conteúdos a fim de proporcionar para vocês um espaço justamente de conhecimento. O Flávio comentou aqui sobre continuar aprendendo. Então, a gente conseguiu, ao longo de uma negociação nos últimos 2, 3 meses, e isso foi visando justamente nesse aprendizado contínuo em que a gente, no momento que não está ou estudando ou trabalhando, em que vocês possam aperfeiçoar, né? Hoje temos a visita técnica, vamos começar as visitas técnicas virtuais com o Cepetro. Então, vamos mostrar um pouco da estrutura do Cepetro, que é o Centro de Estudos de Petróleo,
aqui da Unicamp. O diretor do Supetro, doutor Marcelo Castro, professor doutor, vai explicar um pouco da estrutura. Então, vocês que têm interesse de participar, de vir, né, por algum motivo fazer mestrado, doutorado, iniciação científica, intercâmbio, alguma coisa do tipo, participe, é totalmente gratuito e você ainda tem a oportunidade de ter esse espaço, né, em que entende um pouco como são feitas pesquisas, seja experimentais, seja através de simulação, que é o meu caso, enfim, conhecer um pouco esse mundo, né, dos laboratórios e tudo mais. Ufa, acho que é isso. Bruno, acho que podemos encerrar. Obrigada pela participação de todos vocês que nos acompanharam. E vocês que vão assistir depois. Então, é isso. Tchau, Bruno. Tchau, Flávio. Muito obrigada. Um abraço, grande prazer. Parabéns aí pelo evento. Obrigada. Muito obrigado.